Boa tarde, amados ouvintes. Mais um programa Espaço Vida e Saúde. Estamos aqui com a nossa Bíblia aberta. Convido você a abrir também a Palavra de Deus para que nós possamos vir com mais um tema hoje, aprender sobre como deixar de adoecer. Isaías 57:10 diz: na tua comprida viagem te cansastes, mas não dizes, não há esperança. O que buscavas, achastes, por isso não adoecestes. Amém, amados ouvintes. Esta é a orientação, um conselho para que eu e você possamos, à luz da palavra de Deus, aprender e colocar em prática as prescrições alimentares na Bíblia. E hoje nós estamos com um novo tema. Eu não sei quantos de vocês têm nos acompanhados, durante essa trajetória deste programa, onde nós trouxemos aqui o primeiro tema das prescrições alimentares na Bíblia, que é por que devemos estudar e aplicar as prescrições alimentares da Bíblia. E depois nós trouxemos também o segundo tema muito relevante, muito importante, que diz: as prescrições alimentares na Bíblia topa deixar de adoecer? Uma pergunta muito relevante, para que nós possamos ter um estilo de vida saudável. E também nós tivemos aqui o último capítulo, que nós discorremos essa leitura bíblica com vocês, foi prescrições alimentares na Bíblia, o tema número 3. Troque supérfluos em quantidade por essenciais em qualidades. E hoje, o quarto tema, nós estamos com mais prescrições alimentares na Bíblia, que é porque os produtos supérfluos criam dependência. Amados ouvintes, hoje nós sabemos o quanto os produtos industrializados têm nos cativado, têm nos conquistado, e nós temos nos adoecido muito, e mais ainda, temos cavado a sepultura com os talheres, com o garfo e com a colher. Então isso é muito necessário que eu e você venhamos aprender abraçar o saudável e viver um estilo de vida de qualidade. E dentro deste tema, quem deseja viver com mais qualidade reconhece a necessidade de trocar nos seus valores a quantidade pela qualidade. Veja, então quem quer abraçar o saudável, quem quer fazer as melhores escolhas, nós temos essas sugestões de trocar as quantidades por qualidades. E aí eu vou compreendendo essas prescrições alimentares à luz da palavra de Deus, para que eu tenha melhor saúde e vida, Vamos ver agora, abrindo aí, convido você a abrir a tua Bíblia, a palavra de Deus, em Mateus 13, 44 a 46. Vamos ver este conselho. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então, amados, vejam, precisamos aprender a fazer as melhores escolhas à luz da palavra de Deus. Porque em função do pecado, nossas preferências naturais são pelo que agride, intoxica e adoece. Vocês entenderam, amados ouvintes? Veja só, vou repetir. Porque em função do pecado, nas preferências naturais são
pelo que agride, intoxica e adoece o seu corpo, a sua mente. Então nós precisamos cuidar deste corpo físico que é o templo do Espírito Santo. Em Colossenses 1:21 diz: a vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Veja, eu posso vir de hábitos não saudáveis, eu posso ter uma cultura, né? Ou ter vivido culturalmente, familiarmente, em hábitos que não eram tão saudáveis. Mas à luz da palavra de Deus, eu compreendo que eu devo tomar decisões que sejam melhores para a minha vida e para a minha saúde. Por isso, é possível frequentar uma igreja, se considerar um cristão e, entretanto, ainda praticar hábitos alimentares de um ímpio, que não consulta a vontade de Deus na compra, na elaboração e na ingestão dos alimentos. Veja, que não seja eu e você, amado ouvinte, porque muitas vezes, né, nós temos afinidades com a igreja, nós frequentamos a igreja, mas mesmo assim a gente não busca os conselhos de Deus para uma boa alimentação. Ou seja, nós não reconhecemos as preliminares alimentares à luz da palavra de Deus para colocá-la em prática. E neste caso, aí na compra e na elaboração e na ingestão dos alimentos, eu posso estar errando, né? Me alimentando de forma errada. Vamos ver o que Efésios 5:8-11 diz para nós. Porque no outro tempo eras... Efésios, já li, né? Vamos ver agora. No outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então, amado ouvinte, aqui você tem uma oportunidade de fazer uma escolha, né, com as suas refeições. Se você ver que essas refeições não estão coerentes para a sua saúde, adequada para a sua saúde, que você possa compreender, dizer não ao que não é saudável. Não é porque é gostoso que eu devo me alimentar, e sim porque é saudável. Precisa ter as duas características juntas, né? Precisa estar gostoso e precisa ser saudável. Agora não me resolve a questão das minhas escolhas que seja apenas gostoso, né? As guloseimas são gostosas, né? Os fast foods que estão aí, eles são gostosos, mas te garanto que não são saudáveis. Então precisamos fazer melhores escolhas para a nossa saúde, a fim de mudar definitivamente esta realidade. É importante conhecer os fatores biológicos e os espirituais que ocasionam a dependência química, como preveni-la ou abandoná-la, sem síndromes de abstinência, a fim de evitar recaídas e desistências. Veja, amados ouvintes, o que nós estamos compreendendo neste texto? Nós compreendemos que muitas vezes nós nos alimentamos de alimentos que a gente não consegue mais ficar sem eles. As farinhas refinadas traz essa dependência, né? Quando você quer um bolo, você não abre mão, né, daquele bolo. Quando você quer um sanduíche, você não abre mão. Por quê? Porque tornou-se dependência. Quando você quer aquele cafezinho, né, chega a ter sintomas físicos, né, dores de cabeça, tremuras e outros sintomas mais. Então esses são
alimentos que são antinutrientes para o nosso corpo. E nós precisamos tomar cuidado ao fazermos consumo desses alimentos. E o melhor é evitá-los, né? Para que não ocorra esses sintomas tão desagradáveis que já é início de doenças, né? Lá, vamos ver o que Juízes 3. Desculpa aí, amados ouvintes. Juízes 13, 2, 4, 8 e 12 diz para nós. Juízes 2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoé. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho, ou bebida forte, ou comas coisa imunda. Então Manoé orou instantaneamente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensina o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então disse Manoé: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Então veja só, aqui a gente compreende um pai se preparando para receber um bebê, né, que irá nascer, e já querendo ensinar princípios importantes para a sua vida e para a sua saúde. Então eu e você precisamos ter essa compreensão. Encontramos a história dos pais de Sansão, Manoá e sua mulher, informada de que deixaria de ser estéril e se tornaria mãe de um filho, detentor de uma missão especial para o seu povo, e o que deveria se abster de bebidas alcoólicas e comidas imundas. Ambas aceitam com satisfação e alegria os propósitos divinos, apesar das dificuldades naturais envolvidas, as quais são percebidas. Logo no começo, quando seres humanos dão os seus primeiros passos nessa direção, vemos nessa história que o justo teme a Deus, reconhecendo-o como Criador, mantenedor e Salvador, como detentor do direito de dizer o que é certo e o que é errado, o que é puro e o que é impuro. Compreende a necessidade de buscar auxílio superior insistentemente, como fizeram Manoá e sua mulher, pois simplesmente não há ninguém em nosso planeta habilitado a sair fazendo tudo bonzinho, certinho, direitinho, reproduzindo fielmente o que Deus deseja. Então, amados, nós de verdade não temos a verdade absoluta, mas a palavra de Deus é a verdade, a regra de fé, para que eu e você possamos nos orientar à luz da palavra de Deus e aprender sobre a melhor maneira de um estilo de vida saudável, né? Nós já citamos, já fizemos um programa, né, sobre os 8 remédios naturais, onde eles fazem parte de um estilo de vida saudável. E nós precisamos aprender a nos
escolher, né? A escolhermos o que é de melhor e mais saudável para a nossa vida e saúde. Vamos ver o que Salmos 14:13 diz para nós. Desviaram-se todos os juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Aqui diz que nós, de fato, nós jamais, né, podemos se titular uma pessoa capaz de todas as informações. Mas nós sabemos que a palavra de Deus ela é muito clara. Não há quem faça o bem e não há sequer um. Porque nós não somos bons nem mesmo com este corpo. Mesmo com as orientações, nós ainda transgredimos, né, os princípios de saúde, né, do regime alimentar. E assim nós vamos nos adoecendo cada dia mais. E vamos ver Salmo 53:3. Desviaram-se todos os juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem e não há sequer um. Desviaram-se todos juntamente. Vamos ver aqui é o mesmo verso, né? Para que eu e você possamos compreender melhor essas orientações. Houve uma repetitividade aqui, vamos ver. Salmos. Desviaram-se todos juntamente, se fizeram imundos, e não há quem faça o bem, e não há sequer um. Todos os dois salmos confirmam que nós não somos superiores à luz da palavra de Deus, nós não somos superiores às orientações, todos nós aprendemos todos os dias, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a gente vai adequando e melhorando a nossa qualidade de vida, justamente através dessas orientações. Então precisamos ter essa compreensão. Ao se alimentar, o ímpio não consulta a vontade de Deus, como demonstram os versos a seguir. Vamos ver o que o ímpio, o que o pecador faz com a sua alimentação. Aqui a palavra diz que ao se alimentar, o ímpio não consulta a vontade de Deus para a sua saúde. Vamos ver o que Isaías diz para nós. Amado ouvinte, pega aí a sua Bíblia, Isaías 22:12-14 diz: E o Senhor dos exércitos, vos convidará naquele dia ao choro e ao pranto e à raptura da cabeça e ao cingidouro do saco. Mas eis que gozo e alegria mantenham-se vacas e degolam-se ovelhas, come-se carne e bebem-se vinho. E disse: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Veja, na verdade é isso. A gente come tudo hoje, esquece até que tem um amanhã. Nós estamos vivendo assim, comer é bom demais, viver é isso, é comer o que quiser, fazer o que quiser, como quiser, e aí a gente não tem prudência, a gente não tem disciplina à luz da palavra de Deus, e a gente até esquece que o amanhã não pertence a nós. E a gente come, né, mata as ovelhas, mata o boi, degola a vaca, e aí vai comendo tudo que tem pela frente em quantidades exorbitantes. Sem imaginar que nós precisamos de equilíbrio. Lá nos 8 remédios naturais nós aprendemos, o equilíbrio é aquela balança, é a temperança. Mesmo que o alimento seja saudável, em quantidade exagerada, vai ser prejudicial. Então nós precisamos compreender isso à luz da palavra de Deus. E assim a gente vai aprendendo a lidar, né, com essas prescrições alimentares. Porque em função de longa apostasia, havia uma profunda crise política, militar e financeira no país. Deus chamava os israelitas para uma introspecção,
mais séria sobre si mesmo, uma reflexão sobre o que eram e o que faziam com as suas oportunidades e motivos históricos para ser diferentes, mas eles se negaram a entender o convite, comendo, bebendo e festejando, apesar da aproximação do precipício moral, de um verdadeiro abismo como nação, quando havia uma invasão por Babilônia e os israelitas seriam levados cativos. Por quê? Porque eles estavam entorpecidos com a comilança, com a bebedices, e isso fez com que eles nem se deram conta, né? Então nós precisamos compreender que os excessos nos faz mal, né? Mas o Senhor dos Exércitos declarou aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será expiada, até que morrais, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Então, amados, que eu e você venhamos compreender que os excessos, além de fazerem mal, mesmo que seja saudável, é prejudicial à saúde. Vamos ver o que 2 Reis 20, versos 16 a 18 diz para nós. Então disse Isaías e Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e que entesourarem teus pais até o dia de hoje, será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, ainda até de teus filhos, que procederem de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no pedaço do rei de Babilônia. Aqui eu compreendo, né, demonstrando inconsciência sobre a gravidade da circunstância, repetia uns para os outros uma frase conhecida hoje também: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Hoje é isso, gente. Hoje convida alguém para jejuar com você, não vai alegrar-se ninguém. Mas hoje qualquer reunião, se você pede alguém para passar na sua casa, você pode preparar o lanche, porque a pessoa vai ficar insatisfeita se não tiver um lanchinho. Então nós estamos assim, comamos e bebamos, porque morreremos. Nós precisamos entender que não é essa uma das prescrições alimentares que a palavra de Deus nos ensina hoje. Assim, após cada refeição, depois de cada festa, em seguida, cada comemoração fútil, que é o que mais acontece também, as comilanças, né, as bebedices, até hoje, quando se embebedavam e comiam o que o Criador havia proibido, ficavam menos acessíveis a Deus e à sua vontade. Toda vez que eu me entorpeço com comidas, principalmente comidas que não são saudáveis, eu me distancio de Deus, porque eu não tenho condições de olhar para Deus e falar com Ele, porque eu estou com a mente, com o estômago, com o intestino, com o corpo todo entupido, né, das comilanças e das bebedices, e eu fico cada vez mais sem condições e mais distante de ter um relacionamento com Deus devido aos excessos, né? E aqui a gente compreende que ao piorar seu comportamento idólatra, aumentaram as injustiças sociais a ponto de se tornar piores do que as nações pagãs na transgressão das leis divinas. Amados, que não seja eu e você, que nós não sejamos pior por causa dos excessos, por causa de tudo que nos faz mal, que nós possamos compreender as prescrições alimentares, porque os produtos supérfluos nos causam, nos criam dependência, para que eu e você venhamos dizer não a estes alimentos. Vamos ver o que 1 Reis 14:9 diz para nós: antes tu fizestes o mal, pior do que todos que foram antes de ti, e fostes e fizestes outros deuses e imagens de fundição,
para provocar-me a ira, e me lançastes para trás das tuas costas. Segundo Reis 21:11. Porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os amorreus, que antes dele foram, e até também a Judá fez pecar com seus ídolos. Amados, tudo que eu coloco no lugar de Deus, no espaço de Deus, que me distancia de Deus, é o meu ídolo. Então nós precisamos entender isso e evitar essa forma de irar Deus. Jeremias 7:26. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais. Então, amados, vamos ver também Jeremias 16:12. Vós fizestes pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para mim não dar ouvido a mim. Olha só, para não dar ouvido a mim. É assim que nós fazemos. Nós guardamos aquilo que não é bom e guardamos aqui no coração. O coração, a gente ora para que o Senhor transforma, para que o Senhor modele, né, o meu coração. E aí eu vou e guardo aquilo que tem de pior. Vontades imundas, impuras, né, que não são saudáveis para este corpo que é o templo do Espírito Santo. E assim nós precisamos compreender, né, e finalmente tornaram-se escravos de Babilônia, com relatos. Daniel 1:1-2 diz também, né, no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, em Jerusalém, e o sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa dos seus deuses, e pôs os vasos na casa do tesouro de seus deuses. E assim nós compreendemos como eles agiram, né? Falando a saduceus, pessoas que não criaram, que não criam na ressurreição e se encontravam em grave perigo espiritual, o apóstolo Paulo repetiu o argumento: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Típico de quem, nas suas escolhas, não se preocupa com o amanhã, e por isso colherá as piores consequências para si e para aqueles com quem convive. Então, se o seu hábito, se o seu provérbio popular é este, você pode ter certeza que você não vai adoecer sozinho. Você vai levar a sua família junto, se você não fizer melhores escolhas. Vamos ver o que 1 Coríntios 15:32, abra a tua Bíblia conosco, amado ouvinte. Se, como homem, combati em Efésio contra as bestas, que me aproveita isto, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, amados, essa é a percepção. O ímpio age assim, insanamente, priorizando o prazer imediatista. A qual preço? Porque não acredita num céu a ganhar e num inferno a evitar. Você entendeu aí, amado ouvinte? O ímpio, o pecador, ele não abraça o saudável, as preliminares à luz da palavra de Deus, porque ele não se preocupa em ganhar o céu e não se preocupa em evitar o inferno. É esta o provérbio que ele carrega. Ele não se preocupa com a eternidade e também não se preocupa em evitar o inferno, porque para ele tanto fez, tanto faz. Mas não é essa a nossa realidade, né? Tudo para ele, para o pecador, para o ímpio, se resume no aqui e no agora.
Porém, quando alguém adoece, todo ao seu redor adoece com ele. Conviver com alguém assim é motivo de permanente preocupação, com estresses diários, havendo constantes conflitos entre o que é certo e o que é errado. Seus familiares e amigos terão que cuidar dele, socorrê-lo, medicá-lo, gastar recursos geralmente imprevistos que comprometerão o orçamento familiar e a renda. Haverá geração de dívida e assim por diante. Deus adverte o ímpio para mudar seu comportamento suicida. Amados, se eu e você estamos evitando escolher o saudável, precisamos evitar este comportamento suicida que tem nos matado todos os dias, né? Porque nós não estamos morrendo no dia que de fato morremos, dormimos no Senhor. Nós estamos adoecendo e morrendo cada dia através de alguma patologia que tem nos feito mal devido aos nossos maus hábitos alimentares. E assim a gente compreende, né, que nós devemos mudar o nosso comportamento suicida com esse corpo que é o templo do Espírito Santo. Vamos ver o que Provérbios 5:22 diz para nós. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Então, amados, nós estamos sendo enforcados com as cordas do pecado, com o laço do pecado. Nós estamos cavando a sepultura, estamos com este comportamento suicida, justamente trazendo doenças para o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Precisamos compreender que o ímpio precisa mudar essas atitudes, né? Há inúmeras estatísticas mundiais comprovando ser possível evitar adoecer. Como um mordomo fiel no cuidado do corpo que cada um de nós recebeu. Bastando para isso se informar adequadamente nas melhores fontes, as mais idôneas sendo primeiramente a Bíblia, a palavra de Deus, a melhor delas. E ao recorrer sua condição de separadora natural, como está esta pessoa deve buscar o amigo dos pecadores. Vamos ver o que Mateus 11:19 diz para nós. Vamos ver. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo e dizendo: eis que o homem comilão e beberrão, amigos de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Entenderam aí, amados ouvintes? Você não vai sozinho, você leva os amigos, leva a família também com seus hábitos errados. Aquele que se teve compaixão das multidões quando andou nas ruas deste planeta, curando e alimentando-se, pregando-lhes, foram atendidas todas as pessoas que reconheceram sua condição de absoluta indignidade e necessidade de auxílio. Saíram vazios apenas os arrogantes, os autossuficientes e os vaidosos e os orgulhosos. Somente esses não foram alimentados e não foram curados. Já fiz todas as dietas e regimes, mas nada funciona para mim. Esta é uma das perguntas, das afirmações que eu mais ouço no consultório. Quando o paciente chega, a primeira declaração dele para se desculpar diante dos seus hábitos é me dizer: o senhor sabia disso, Serineu? Que o que eu vejo na minha frente é isso aqui, não tem um que não fala isso. Olha, já fiz todas as dietas e regimes, mas nada funciona para mim. E eu quero dizer para você, amado ouvinte, não há dieta
e sim abrace um estilo de vida saudável. Um estilo de vida saudável você vai ter perseverança e consistência. A dieta você vai fazer uma semana, você vai fazer um mês e depois você vai logo quebrá-la. E assim você vai retirá-la do seu dia a dia. E logo volta tudo de novo, a ansiedade, os comes e bebes da forma errada. Então, amados, aconselho você que você abrace o saudável, deixando de se preocupar com dieta, mas sim a fazer escolhas de prescrições alimentares saudáveis para a tua vida e tua saúde. E quando eu ouço, um paciente que chega, já fiz todas as dietas e regimes, mas nada funciona para mim. Será? Será que de fato não funciona? Vamos ver aqui as orientações? Eu simplesmente não consigo. E é muito difícil. A pessoa chega ali derrotada, ela consegue empurrar um carro sozinha, capinar um quintal em 2 horas, mas ela diz que não consegue, porque é muito difícil escolher o saudável. É muito difícil abraçar o saudável. Então, amados, essa é uma palavra, uma frase, uma afirmação muito negativa, né? E ela diz: parei, mas prometo continuar tentando. E outra coisa, a pessoa negativa, ela nunca começa hoje. Ela sempre diz assim: segunda-feira eu começo. O mês que vem eu começo. O ano que vem eu começo. Ela nunca está pronta para agora. Amados, tomar decisões saudáveis é agora. Buscar o que é saudável para este corpo, para a sua vida e saúde, é hoje. Então, precisamos compreender isso, né? Aí a pessoa continua afirmando: eu prometo continuar tentando. Provavelmente o ano que vem, né? Porque este ano, já estamos no meio do ano e a pessoa ainda não conseguiu abraçar o saudável. Estas conclusões preocupam as autoridades e de saúde, né? E assim nós sabemos que existem várias estatísticas, né, sobre como as pessoas estão acima do peso, com várias patologias relacionadas com a alimentação e com a bebida. Então nós precisamos nos policiarmos e nos advertirmos, né? E assim, por haver um percentual jamais visto de obesos, fármacos dependentes, alcoolistas, né, tabagistas, toxicomanos, mas revela as consequências graves de não submeter seu paladar e a vontade pessoal a Jesus, o Criador, mantenedor e salvador de todos nós. Precisamos compreender, com raríssimas exceções, cristãos não deveriam fazer parte deste grupo, cujo sofrimento desonra a Deus. Todo este sofrimento de uma pessoa obesa, de uma pessoa alcoólica, né, alcoolista, de uma pessoa tabagista, não deveria fazer parte da vida dos cristãos, né? Não deveria fazer parte deste grupo, cujo sofrimento nós desonramos a Deus, pois o uso dos produtos supérfluos inventados pelo homem cria dependência física e emocional, porque são inspirados para destruir seus usuários, como demonstra. Vamos ver o que João 10:10 diz para nós. Ele demonstra para nós essa certeza: ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Esta é a proposta para mim e para você. Abraçar o saudável da forma que tenhamos vida, vida em abundância, vida saudável em Cristo Jesus, para que a gente não possa desonrar a Deus, que é o nosso Criador, mantenedor e Salvador, Jesus Cristo. Então, amados, João 10:10 deixa bem claro: o estudo deste tema na Bíblia amplia as percepções e a compreensão para muito além do que os olhos veem, para o campo eminente espiritual,
Quando as pessoas adquirem essa noção mais ampla, transcendem tudo e transforma na sua conduta ao priorizar o que é espiritual sobre o emocional e o físico. Tá vendo, amados? Quando você equilibra o emocional e o físico, você consegue, e o espiritual, você consegue ter melhor qualidade de vida, porque agora você tem melhores escolhas. Assim, nós precisamos aprender a lidar com as prescrições alimentares à luz da palavra de Deus e não desonrar a Deus e a Cristo, que é o nosso mantenedor e salvador, que cuida de cada um de nós. Como qualquer droga, os produtos supérfluos não priorizam nutrir, porque eles só saciam, só enche, né? E você não é um saco, meu amado ouvinte. Você é um ser, um corpo, né? Um templo do Espírito Santo, semelhança de Deus. E nós precisamos compreender que os alimentos supérfluos, eles não nutrem, porque não contêm nutrientes, mas apenas oferecem prazer a qualquer custo, pela presença exagerada de alcaloides, teobromina, né? Do chocolate, formas de chocolatras, né? Cafeína. Tem gente que se não comer um chocolatinho no dia ou na semana adoece. Tem dor de cabeça, tem sintomas físicos, tremores, porque está precisando do chocolate. Eu não sou contra, né? Eu até super indico o chocolate 70%, 80%, que não é tão adocicado, né? Que não tem o veneno do açúcar, né? Mas que você não tenha essa dependência, né? Dos chocolatras, que depende do chocolate para conseguir dormir, para conseguir ter humor, né? Que você não seja essa pessoa, porque você está desonrando a Deus com esses sintomas, né? Com esses comportamentos, com essas atitudes de dependência por supérfluos, que não são alimentos. Eles não nutrem você, né? Eles não têm nutrientes para nutrir o teu corpo, né? Quando nós falamos em nutrir o corpo, nós falamos do fio de cabelo da cabeça até a unha do pé. Então nós precisamos alimentar-nos de alimentos saudáveis, fazer melhores escolhas. E esses alimentos não têm nutrientes, mas apenas oferecem prazer a qualquer custo. Eu preciso entender isso. A cafeína do café, né? A cafeína do café cria o cafeinismo. O que é o cafeinismo? O sacarina do açúcar branco causa dependência. Por que o cafeinismo, né? Eu comecei a falar e já passei para outra. Eu quero dizer para você que essa dependência do café causa sintomas físicos, dor de cabeça, mal-estar, mau humor. O senhor toma café? Tem dependência dele? Amém que não tenha. Porque muita gente toma café o dia todo, seca a garrafa. Então, amados, tem o café descafeinado, que é o menos pior, né? Não é sugestão que eu estou dando, é apenas uma opção, que eu não te dou sugestões de café nenhum. Eu te dou sugestões da cevada, né? Do café de milho, né? Para que você possa consumir, mas também que você entenda que o cafeinismo é aquilo que você sente quando você sente dor de cabeça porque não tomou café, porque está demorando, passou muito tempo sem a hora do café. E resumindo, né? A cafeína não te faz bem, ela tem os seus benefícios medicamentosos, mas em excessos é muito prejudicial para a sua saúde. E também, né, nós falamos aqui da sacarina, do açúcar branco, causa dependência das guloseimas, a guaranina, do guaraná, menos comum, porém viciante também, né? Tem gente que não consegue ficar sem tomar os refrigerantes, né? O seu guaraná, a sua Coca-Cola, né? E assim, os quais geram consumo mediante a dependência, porque o teor do alcaloide é excessivamente exagerado e é desbalanceado no produto. Como pode ser percebido, são produtos criados pelo homem a partir do que Deus proveu, ou seja, estraga-se, deteriora-se, degenera-se o que Deus criou com um fim pecaminoso, que é de te adoecer, amado ouvinte.
Então é pecaminoso essa atitude da indústria, né? Enfatizo a gravidade de ser dependente dessas coisas, havendo muitas pessoas que as consideram até como certa maturidade, como ouço dizer, como frequência. Ah, eu sou chocólatra, né? Tem gente que tem prazer em dizer que é chocólatra. Isso é muito triste, porque é uma dependência, né? Ah, eu sou viciado em café. Ah, eu sou viciado. Ah, eu sou uma formiga porque eu sou viciado em doces, né? O que essas pessoas não percebem é que são tão dependentes químicas quanto é o nomezinho assim para falar junto, toxicomanos, né? Que são humanos que têm dependência química, né? Ilegais. E que seu maior risco, se já não pertencer, é aderir em função da harmonia química a este grupo transgressor das leis, que aumenta de modo significativo a criminalidade. A situação atual é tão grave que as autoridades mundiais discutem abertamente a liberação das drogas ilegais. Imagina, amado ouvinte, a começar pela maconha, a droga que os estados e até países já aprovaram sua produção e comércio controlado e outros. Então, amados, vão na mesma direção em busca das arrecadações de impostos, como ocorre com o fumo, né? O fumo, até a carteira dele está ali declarando, abreviando a tua morte. Mas o governo não abre mão do imposto que se adquire, né, com essa produção, com essa indústria, com essa fabricação dos cigarros. E assim, amados, nós precisamos ser mais inteligentes e não desonrar a Deus, né? Porque o cigarro, por exemplo, o fumo e o álcool, o governo não abre mão. A pinga, né? Essas bebidas que são baratinhas, elas têm um índice alto de imposto, né? Que o governo não abre mão desse imposto e não quer saber se você vai adoecer, se o SUS tem maca para você. Ele não está preocupado com isso, porque se não tiver maca, o cemitério tem cova. Então, é só assim que eles lidam conosco. Então, amados, que eu e você possamos ser mais atentos e abraçar o saudável sem nenhuma restrição. Este quadro assustador para a saúde publica a criminalidade, afronta os princípios morais mais básicos expostos na Bíblia. Amós 5:5. Vamos ver o que Amós diz para nós. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto. Aborrecei o mal, amado ouvinte. Vamos ver também Romanos 12:9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amado, essa é a mensagem do quarto tema, né? Das prescrições alimentares na Bíblia. Porque os produtos supérfluos criam dependência. Então, amados, que eu e você venhamos honrar a Deus e não desonrá-lo, porque Ele é o nosso Criador, mantenedor e Salvador. Nós precisamos compreender este grande amor de Deus por nós. E agora eu gostaria de citar aqui, para concluir este texto, os alimentos que criam dependência, geralmente são os ultraprocessados. Eles combinam grandes quantidades de açúcar, gorduras e sódio. Você entendeu por que eles causam tamanha dependência? É a grande quantidade de açúcares, de gordura e de sódio, criando uma explosão de prazer que ativa o sistema da recompensa do cérebro. Isso causa uma liberação rápida de dopamina,
o que leva à perda de controle e ao desejo incontrolável de consumir mais. Se você come um docinho, você quer outro. Se você come um chocolate, você quer outro. Se você toma um refrigerante, um copo, logo você quer outro. E você sabe que se você tomar um refrigerante, você deve tomar 32 copos de água para limpar o seu sangue, para deixar o seu corpo limpo. Então, amado, evite que este veneno entre no seu corpo. E esses principais alimentos viciantes, segundo os estudos de dependência alimentar, os itens que mais acionam esses gatilhos no cérebro incluem, nós já falamos que são os alimentos açucarados, gordurosos e os alimentos ricos em sódios. Todos deles têm uma quantidade exagerada e não saudável para consumo. E agora nós temos também uma lista, né, diante as pesquisas sobre estes alimentos viciantes, né? Os principais são as pizzas e os hambúrgueres. São os chocolates e os sorvetes. São as batatas fritas e os salgadinhos de pacotes. São os biscoitos, bolachas e massas, principalmente biscoitos recheados, né? Que tem ali aquele recheiozinho. E também os refrigerantes e os doces. Amados, eu te aconselho a evitar todos estes, porque eles não são alimentos nutritivos. Eles não nutrem você. Eles não têm nutrientes para a sua saúde, para o seu corpo. Eles são antinutrientes. Então, que você possa evitá-los. O mecanismo da dependência. A indústria alimentícia, ela cria esses produtos para serem hiperpalatativos. Você sabe por quê? Eu já disse aqui e repito, a indústria não te ama, ela visa lucro. Então, amado ouvinte, as guloseimas são gostosas, mas não são saudáveis. A combinação de texturas e nutrientes faz com que o cérebro associe a ingestão a uma recompensa, gerando sintomas semelhantes aos vícios comportamentais e dependência química. Entenda sobre este impacto dos ultraprocessados no teu corpo. Comece a entender porque o teu corpo fala, amado ouvinte. O teu corpo diz se você está se alimentando de forma saudável ou não. Então procure ser justo com o seu corpo e com o alimento, né? Porque às vezes você come uma banana e diz que a banana lhe fez mal, e às vezes foi proveniente de um outro alimento e você não se identificou, né, com o alimento que lhe fez mal. Mas, amado ouvinte, eu convido você a deixar, né, os supérfluos que causam dependência e abraçar o saudável, começar a alimentar de alimentos vivos, né? Evitar esses alimentos mortos com aditivos químicos, ricos em gorduras, ricos em açúcares e sódios. Que você possa fazer a sua melhor escolha, abraçar as prescrições preliminares à luz da palavra de Deus e fazer um estilo de vida melhor para este corpo. Né? Começar a abraçar o saudável e cuidar da tua vida e da tua saúde. Convido você, amado ouvinte, a não esquecer, né, de 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Convido você a orar conosco. Maravilhoso Deus, eterno e santo Pai, obrigada, meu Deus, pelos teus conselhos, pelos teus ensinos, à luz da palavra de Deus, que nós possamos aprender e colocá-la em prática. Nós te pedimos, Pai, que tu venha abençoar todos os amados ouvintes, seja também aqui com o irmão Irineu, seja também com a irmã Hilda, seja também com o irmão Angelita, com as demais pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Que o Senhor possa abraçar as famílias de Morro Agudo, abraça também a administração municipal,
as autoridades do nosso município. Que o Senhor venha, Pai, ser com todos em pensamentos, palavras e atitudes. Nos dê um sábado na Tua presença e nós te agradecemos pelo abençoado sábado e nós te pedimos, continue conosco. Essas bênçãos nós te agradecemos sem mérito em nós, mas em Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe.